E essas verdades, pessoal, eu já disse aqui no Tribunal do Estado de Pernambuco, certo? Em 2 oportunidades. Vou ter a oportunidade agora de ir para o STJ, também dizê-lo para o STJ, a realidade do nosso Estado. E quem sabe até ir para o Supremo. Eu vou para o Supremo fazer a sustentação oral lá na tribuna do Supremo. Quem sabe? Para mim vai ser uma honra imensa. Para mim, como advogado, vai ser o ápice da minha carreira. Fazer a sustentação oral diante de ministro do STJ e do Supremo. Aí teve um irmão aqui que disse-me assim, não, mas a obra de Deus está muito boa porque o diabo não se manifesta, está tudo como ele quer. A realidade é essa. Compreendeu? Ele vai gritar, espernear, por quê? Porque, olha, ele vai para ensaio do coral, entra no círculo de oração, toma a Santa Ceia e tem mais. Você sabe qual é o melhor lugar para ele hoje? São nos púlpitos das igrejas. Ele senta lá, olha, e fica como o Senhor. Por quê, doutor Miguel? O senhor veja, olha, pastor com amante, não confessa e tomando conta de igreja. Pastor roubando, desviando dele, não confessa e tomando conta de igreja. Né? Pastor com caixa 2 também. Caixa 2. Então, está tudo do jeito que o diabo quer. Doutor Miguel, deixa eu dar um testemunho. Estamos mais firmes do que nunca. 7 anos de críticas, denúncias dizendo que está errado. E não pararei daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vem o que vier. Faremos sim essa obra. Abriremos a boca e diremos que algo precisa ser feito nesta igreja. Mas olha, Josué, uma das coisas que a gente tem que observar é que os tempos mudaram. A gente vê essas... Eu estou já dando glória aqui. Olha, Josué, fica à vontade, Josué. A gente tem que entender o seguinte, quem tiver dúvida dessas palavras que você fala, que eu falo, que outros falam, é só observar. Não precisa ser muito inteligente. O leigo percebe. Só é você observar na igreja os pastores que estão ali sentados na frente. Observe como eles saem do púlpito e entram nos seus carrões. Observem isso. Observe pela opulência das vestes, pela opulência dos seus veículos, que você vai ver essas verdades. E você, contrapondo isso, vá para a parada dos ônibus, você veja a quantidade de pessoas que estão na parada para pegar o ônibus para ir para casa. Muitos deles sem alimentação. Conta de luz atrasada. Conta de água atrasada. Sabe por quê, doutor Miguel? Porque eles querem que as pessoas recebam. E a primeira coisa que faça é separar o dízimo. Falta o que faltar. Quem tiver dúvida, observe isso. Observe direitinho. Observe as pessoas que estão na direção, na cúpula. Vejam como eles vivem e veja como você próprio vive. Que você vai perceber que isso vai traduzir dentro de você uma realidade, uma verdade que ninguém vai contrapor. Essa é a filosofia do Evangelho. A filosofia do Evangelho é que Evangelho não anda junto com riqueza. Não. Se assim fosse, Jesus era rico. Se assim fosse, todos os apóstolos eram ricos. A riqueza, como é que se diz? A riqueza se opõe à operação do poder de Deus. Como exemplo disso, o próprio Jesus disse. O rico procurou ele, um jovem rico. Senhor, eu acho lindo as tuas palavras, acho maravilhoso. O que é que eu faço para te seguir? Ele disse, tu quer me seguir? Então vende tudo, dá aos pobres e segue-me. A pessoa deu as costas para Jesus. Hoje, Jesus está dizendo a esses pastores, vocês querem realmente viver o Evangelho? Deixem essa vida de luxo, deixem tudo isso e siga-me. Ninguém quer, Josué. Ninguém quer seguir Jesus, não. Ninguém quer seguir. É visão material, materialista. Olha, doutor Miguel, aí fica a construção desses templos para impressionar. Porque sabe o que acontece? Quando chega um presbítero, isso é uma realidade, ou um evangelista, ou uma dirigente de círculo de oração, ou de um coral, que botam eles naquela congregação grande, que eles olham assim, isso é importante. Tá entendendo? Mas aquela beleza exterior daquele templo, a beleza interior daquele culto a Deus está vazio de espiritualidade.
né? Porque, me permite eu terminar aqui, para provar que Deus não depende de dinheiro de ninguém, porque isso é uma blasfêmia. A obra de Deus precisa avançar. Então doe, então dê, irmão. Olha, aí diz assim, ó, o Senhor dos Exércitos, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Sabe o que significa isso? Os gentios se embraveceram e os reinos se moveram. Quer dizer, caos total, guerra, não é verdade? Falta de pacificação, falta de paz. Aí ele diz, ele levantou a sua voz. A igreja precisa ouvir a voz de Deus e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Somente isso. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Ele repete isso aqui direto, mas não sabe o significado disso aqui. Versículo 10. Só o Senhor é Deus, é que é Pai de saber que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Interessante que durante o reinado de Davi, ninguém viu Davi pedindo dinheiro, né? Não. Para construir o templo, quando construiu, disse, cessa, não traga mais nada não, Moisés veio. E Deus permitiu, diante da idolatria no templo, que o templo era aquela coisa fantástica. Deus permitiu que ele caísse. O próprio Jesus disse, vai cair. Quer dizer que não adianta você querer viver uma vida de luxo, ar-condicionado, tudo isso, mas sem o principal, que é Jesus. Não adianta, é perda de tempo. Eu tenho dito, tenho alertado, esse trabalho não é meu, não é de Josué. Essa perseguição que esses líderes, eles adentram querendo calar, não vai conseguir. Olha, uma voz alcançando um coração, já se alcançou o mundo. Porque a gente sabe que quem denuncia, quem critica, é perseguido, Josué. Josué foi preso, Josué sofreu na pele a perseguição. Estamos aqui. Mais firmes, doutor Miguel, deixa eu dar um testemunho, estamos mais firmes do que nunca. 7 anos de críticas, denúncias, dizendo que está errado. E não pararei daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, venha o que vier. Faremos sim essa obra. Abriremos a boca e diremos que algo precisa ser feito nesta igreja. É necessário a perseguição. Se eu não fosse perseguido, nem você, Josué, a gente estaria em outro patamar. A gente estaria junto com eles, a gente estaria conivente. Não, a perseguição é exatamente por conta que você contrapõe. A gente vê na Bíblia as pessoas que foram perseguidas. Quem se levanta contra o sistema religioso vai sofrer perseguição. Jesus morreu, disseram que ele Saulo, tinha os apóstolos, todos morreram, os cristãos. No Coliseu de Roma, morreram estraçalhados para os animais, mortos à espada. Então, o evangelho é isso aí. Na Rússia, tem a igreja clandestina. Na China, e nos países que não se permite professar a fé, lá tem igreja subterrânea. E esse pessoal vive sem dinheiro, minha gente. Doutor Miguel, eu me lembrei agora do seguinte. O senhor é da mesma época que eu, né? Naquele círculo de oração, quando o senhor era adolescente, rapazinho. E naquela ocasião existia toda uma restrição para se entrar na Santa Ceia, nos círculos de oração para a mocidade. Quando a igreja chegava aos domingos e culto de pregação, orava meia hora, 1 hora antes, depois que abria, hoje está tudo mudado. Então, eu, como adolescente, estava lá no culto de oração, no círculo de oração, e quando via uma pessoa descrente entrar, a gente ficava observando, não dava outra. Havia uma manifestação diabólica. Por quê? Porque a pessoa chegava, às vezes, bem intencionada e, às vezes, com a vontade de se libertar. Quando não há
oposição, não há contraposição, o diabo não se manifesta. Mas quando há uma reação, ele se sente incomodado, ele se manifesta. Não é verdade? Então, na maioria dos cultos que a gente estava, havia manifestação satânica, porque os pecadores iam, viajavam. Na noite anterior, de dia, tinham participado de coisas, né? E iam assim com encosto, como diz na Igreja Universal. O diabo se manifestava. Aí teve um irmão aqui que disse-me assim, não, mas a obra de Deus está muito boa porque o diabo não se manifesta, está tudo como ele quer. A realidade é essa. Compreendeu? Ele vai gritar, espernear, por quê? Porque, olha, ele vai para ensaio do coral, entra no círculo de oração, toma Santa Ceia e tem mais. Você sabe qual é o melhor lugar para ele hoje? São nos púlpitos das igrejas. Ele senta lá, olha, e fica como o Senhor. Por quê, doutor Miguel? O senhor veja, olha, pastor com amante, não confessa e tomando conta de igreja. Pastor roubando, desviando dele, não confessa e tomando conta da igreja. Né? Pastor com caixa 2 também. Caixa 2. Então, está tudo do jeito que o diabo quer. É aquilo, Josué. Eu acho que você é um calo. Essas pessoas se incomodam tanto com a gente, Josué, que tu nem imagina. Se incomodam tanto que gastam fortunas para tentar nos escalar. Fortunas, eu digo isso sem medo de errar. Gastam dinheiro com custas processuais, gastam dinheiro com tudo, simplesmente para tentar nos calar. Mas até agora não conseguiram. Eu acho que nem vão conseguir. Porque isso não é teu, não é meu, Josué. A gente faz um trabalho, pelo menos é um trabalho que a gente faz, de conscientização para quem é enganado por esse sistema religioso. Eu acho que Deus faz com que a gente continue ainda falando, ainda tendo voz, exatamente para esclarecimento dessa população, que é uma população, infelizmente, que ainda se rende a uma lábia bonita, se rende ao visual de riqueza e cai fácil. Dizem que a obra está crescendo porque os templos estão aparecendo, meu irmão. Cadê os templos? Que falta de visão. Cadê os templos? Não, assim, eles dizem que a obra de Deus está crescendo porque templos e templos estão sendo edificados. Veja que compreensão pífia. Mas é aquilo, Josué. Eu tenho certeza que o dono da obra, ele não dorme. O dono da obra, ele faz o trabalho em silêncio. Ninguém sabe, Josué, como é que está a mente, como é que está a consciência, o coração dessas pessoas, sabendo que está enganando, sabendo que está mentindo para seus membros, sabendo que, na verdade, o único objetivo é dinheiro. Então, eu volto a dizer, e quem está nos assistindo, pode ter certeza, não vai haver apenas 5 nem 10 minutos, vai haver mais tempo de pedidos insistentes de dinheiro. Se preparem para, em vez de ouvir uma pregação, você vai ouvir pedidos de dinheiro. A coisa é vergonhosa. E vão pedir mais. Bote aqui no QR Code, bote a câmera, faça isso, o Pix, faça qualquer coisa, mas mande dinheiro. É como se esse Deus deles vivem de oferendas. E a oferenda. Deus dele é o dinheiro. Porque o dinheiro é quem faz. Sem dinheiro não há crescimento da obra, sem dinheiro não há realização. Então, se você estiver servindo e dando esse dinheiro, você está dando oferenda a um Deus falso. Você está estando em manutenção, você está conduzindo essas pessoas também a um falso evangelho. A um falso evangelho. Você está mantendo uma situação que lá na frente você vai quebrar a cara. Você, poxa, eu acreditei nessa verdade, mas essa verdade aqui é uma mentira. Você está sendo enganado porque quer. Porque se você ler o Evangelho, você vai observar que Jesus não pede dinheiro, nem vai pedir dinheiro. Por quê? Porque Evangelho é sinônimo de sofrimento. E Deus, Ele é Senhor. É Senhor. Como é que você desce ao patamar de dizer que Deus te deu o ar, você tem que pagar pelo ar?
que Deus te deu saúde, você tem que pagar pela saúde, e você ainda acreditar nessa mentira. É uma vergonha. As pessoas que se preocupam com o vestir, o comer, Jesus pediu simplesmente para que ele visse as aves do campo e as flores. Vejam, elas não trabalham e Deus alimenta e veste. Então, para que você acreditar em mentira? Acredite nessas simples palavras que Jesus está dizendo. Olha, não se preocupe no que você vai comer, no que você vai vestir. Simplesmente isso, porque observe isso aí e você vai ver que Deus sustenta. Josué, muitas vezes eu fico pensando, como é que aquele mendigo da rua sobrevive? Eu digo, poxa, mas ele sobrevive, Josué. Chega um, dá um pão, chega outro, dá um dinheirinho, e ele sobrevive. Quer dizer que até isso a gente tem que observar e saber que não se deve pedir dinheiro em igreja. Como o irmão falou aqui, a gente deixou bem claro aí, conta de energia de igreja, salário, bora fazer uma cotinha e vamos pagar. Ou por outra uma escala, né? Talvez escala. Fulano, janeiro fulano. Um grupo. Bora fazer isso, mas pedir dinheiro para enriquecimento pessoal é vergonhoso, porque você vive, se alimenta e tem uma vida luxuosa com suor alheio. Você é preguiçoso, você tem medo de enfrentar a vida em realidade. Vai trabalhar, vagabundo. A verdade é essa. Vai trabalhar, líderes religiosos falsos. Vão trabalhar, vagabundos. A verdade é essa. A membresia jamais terá acesso aos itens e produtos de consumo que eles têm. Não compra nas mesmas lojas, quer seja gravata, sapato, camisa, roupas íntimas, paletó, nada, shopping, que é tudo de alto padrão. Esse pessoal vive em shopping, altos ternos bem cortados, italianos. Uma gente pobre, uma gente... Brincadeira, doutor. Então, pessoal, a gente está chegando ao final, tá certo? Eu espero que a gente vai fazer os cortes, logicamente, dessa nossa live, Josué. O nosso objetivo é esse, vai continuar sendo esclarecer. Grandes obreiros da nossa igreja estão em depressão, estão passando por dificuldades que, infelizmente, nos relatam e a gente está trazendo aqui ao conhecimento. Olha, não é um só nem dois, não. Existem várias pessoas em depressão, muitos ceifando a própria vida por conta desse tipo de coisa. Então, a gente vai continuar falando. Se a sua igreja pedir dinheiro, fuja dessa igreja. Essa igreja não tem nada a ver com Jesus. E sim, com o Deus Mamon. Você poderá estar pensando que está servindo a Deus e está servindo ao Deus Mamon. Essa é a verdade, é a realidade. Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Nem nunca vai precisar. Ele te dá a vida, ele te dá o ar, ele te dá a saúde de graça, não te cobra nada. Não entre nesse engodo, nesse engano desses pastores mentirosos. E depois fazem aquela oração, dá emprego, dá salário, aumenta o salário do teu povo, meu irmão, isso é uma vergonha mesmo. Doutor Miguel, esses homens não têm vergonha, não é, doutor Miguel? Tem vergonha não, o cara que vive do suor alheio. Pobreza de caráter, meu irmão. Josué, a pessoa que vive do suor alheio, Josué, por aí você sabe que não tem vergonha. É verdade. Então, pessoal, agradeço imensamente aí. Se inscrevam no canal, deixe aí o like para que o canal prossiga e alcance mais pessoas. E eu só tenho que agradecer imensamente aqui o nosso amigo Josué por ter comparecido aqui hoje. Viu, Josué? Okay. E você aí, Josué, faça as suas considerações finais para a gente encerrar. Não é dizer que estaremos aqui, doutor Miguel. Não batendo vai ser forte. Uma, nem duas, nem três vezes, não. Quantas vezes a gente tiver coisa para falar, que a gente vem aqui e vai falar. Muito agradecido a todos. Fiquem com Deus.